Passar no vestibular, apesar de ser uma jornada extremamente solitária e das pessoas realmente falarem pra gente não se comparar com os outros, é um processo em que realmente a gente tem que se tornar o melhor entre os bons, que a gente tem que buscar vencer realmente outras pessoas, porque pouco adianta eu tirar uma nota muito alta se a nota dos outros vai ser mais alta ainda e eu não vou conseguir conquistar a minha vaga. Depois que eu entendi isso, eu introjetei isso, eu entendi realmente, eu tenho que fazer coisas que vão me diferenciar dos outros, eu passei a ter comportamentos mais inteligentes e são esses comportamentos que eu busco vir aqui e passar para vocês. Realmente, você não tem que se preocupar todos os dias se você está melhor do que os outros, mas você tem que se preocupar em tomar as decisões mais inteligentes possíveis para aumentar a probabilidade de você realmente tirar uma dentre as notas mais altas que vão estar dentre a lista de aprovados. Tudo bem? Então hoje eu resolvi trazer coisas que são decisões desse tipo, decisões extremamente inteligentes para você tomar na sua reta final, enquanto a sua concorrência tá ali perdida e afogando em um mar de coisas para fazer, você vai desempenhar um esforço extremamente inteligente e o que é mais importante ainda, você vai começar a guardar a sua energia para fazer a prova com o seu raciocínio no seu auge, com o seu raciocínio realmente limpo, tendo clareza das questões que você está respondendo e não exausto de tanto fazer várias coisas, das quais poucas vão realmente converter em acertos para sua prova. Então, a primeira coisa que é muito importante nessa reta final e que as pessoas se perdem e se passam demais é: as pessoas querem ser fazedoras de questão. As pessoas acham que é um mérito incrível ela ter feito 150 questões no dia. Só que não é isso que é para acontecer. Você tem que ser um corrigidor de questão. Você não pode deixar erros se repetirem. Nada adianta você fazer 15 simulados agora nessa reta final, se em todos você repete os mesmos erros. Você tá gastando uma energia surreal de uma forma que não é a mais inteligente possível. Você tá gastando uma energia surreal para não converter isso em acertos efetivos na hora da prova. O que tem que acontecer é, quando você encontra um padrão de erro seu, você tem que gastar o máximo de tempo e energia possível de forma que esse padrão nunca mais se repita. Então, por exemplo, se você viu que você não lembra muita coisa de elerodinâmica, agora tá na hora de fazer uma revisão aprofundada de elerodinâmica. E uma revisão aprofundada de elerodinâmica não é corrigir uma, duas, três questões que você errou de elerodinâmica. É às vezes ver uma aula ou pegar uma aula de resolução de questões, que agora nessa reta final é uma coisa que ajuda demais pra gente pegar padrão de prova. E o mais importante de tudo, pegar uma lista, pode ser uma lista grande que tenha realmente mais questões que você vai fazer. E você pode dividir essa lista ao longo de 1, 2, 3 dias. Eu recomendo na minha mentoria, por exemplo, que os meus mentorandos façam listas de 40 questões, que a gente chama de listas de saturação, para que ela chegue até o talo de conhecimento que ele pode ter naquela matéria e diminuir muito a probabilidade de cair uma questão daquele conteúdo que ele não sabe fazer. Quanto mais a gente diminui essas probabilidades e quanto mais a gente garante padrões de acerto em vez de padrões de erro, maior é a chance da gente passar no vestibular, porque a aprovação ela é extremamente probabilística. A gente estuda muito para se cercar ao máximo e diminuir a probabilidade de a gente ter um erro no dia da prova. E é isso que eu quero que você faça. E é isso a primeira coisa que vai te tirar da manada. A manada agora tá fazendo 1000 questões por dia sem corrigir direito e repetindo erros. Você vai começar a repetir acertos. Você vai começar a converter seu estudo de fato em acertos de verdade no dia da prova para você ver a sua nota aumentando, tá bom? Então, a estratégia mais inteligente agora nesse final do ano não é morrer de fazer simulado, não é morrer de fazer prova antiga, se você não vai ter tempo hábil pra corrigir, tudo bem? Vamos pra próxima coisa que vai te tirar dessa manada que tá indo tomando decisões extremamente burras para que você seja a pessoa que vai se destacar e vai ser aprovada no vestibular. Ai, Gabi, mas isso é tóxico. Gente, isso não é tóxico. A realidade é assim, você tem que ir melhor do que os outros pra passar. Senão, todo mundo que estudasse muito ia ser aprovado. E não é assim que funciona a vida. A próxima coisa é você ter um esforço inteligente. Então, você vai selecionar poucas coisas que você vai ter como obrigatórias na sua rotina, mas que você vai fazê-las extremamente bem. Eu, por exemplo, nessa reta final, eu tive 2 retas finais muito diferentes, porque eu fiz 2 anos de cursinho. Na primeira, eu fui manada. Eu entrei nessa pira, eu consumia muito conteúdo no Instagram, no YouTube, no TikTok, e eu achei que realmente
realmente melhor pra mim era entrar no meio dessas pessoas e era quase uma competição de quem fazia mais questão nessa reta final. E não era nem de quem acertava mais questão, era de quem fazia mais questão. Uma competição extremamente burra, né? Vamos combinar. E aí, eu realmente fiquei muito cansada. Eu lembro de ter falado até pra um amigo meu naquela época, olha aqui, eu tava com uma pilha de material que eu imprimi pra fazer nessa reta final, porque eu não conseguia decidir o que eu ia fazer. Olha aqui, olha o tanto de coisa que eu já fiz, com certeza eu vou passar. O resultado foi que eu cheguei na prova extremamente cansada, extremamente sobrecarregada. Meu raciocínio não tava ali no ápice dele, porque isso demanda descanso pro nosso cérebro se recuperar e conseguir pensar mais rápido. E aí, no dia da prova, eu piorei a minha nota em relação ao ano anterior, que eu tinha estudado muito menos. Foi esse o resultado de um esforço muito grande, que eu digo até, eu posso arriscar dizer que eu me esforcei muito mais na reta final de 2021 do que na de 2022, que eu melhorei 30 pontos na média de um Enem para outro. Então, a gente tem que começar a tomar melhores decisões. Em 2022, eu escolhi algumas coisas que na minha rotina seriam obrigatórias, e sabendo que eu já tinha feito a maioria das coisas que eu deveria ter feito ao longo do ano, eu descansei muito nas minhas semanas pré-prova. Então, minhas obrigatoriedades eram, por exemplo, zerar meu Anki, refazer questões erradas dos meus simulados e escolher matérias para saturar. Então, por exemplo, uma matéria por dia para saturar. De resto, se eu tivesse me sentindo muito cansada, foi um período que eu estava emocionalmente cansada, que eu estava sobrecarregada e que eu tinha ficado doente recentemente, então que eu precisava descansar. Se eu tivesse acabado isso no dia, acabou, meu estudo foi esse. Agora, tô com mais energia, quero estudar um pouco mais, eu ia lá, às vezes eu assistia um curso de revisão de alguma matéria, por exemplo, de física, de biologia, de química, eu assisti cursos de revisão dessa matéria, só que a minha prioridade era muito fixa e eu ouvi muito o meu corpo. Eu tive um esforço extremamente inteligente. Eu entendi que não adianta eu sair fazendo coisas que eu não sei como vão converter em acertos na prática pra mim no dia da prova. E foi isso que economizou muito a minha energia. Eu cheguei extremamente descansada no dia da prova e mais, eu consegui continuar fazendo vestibular até janeiro, justamente por ter esse modo economia de energia ativado, que não é exatamente uma economia de energia, mas um esforço muito inteligente. A gente tem que entender que nem todo esforço é extremamente válido, no sentido de nem todo esforço vai trazer resultado. Às vezes a gente vai ser aquela pessoa super esforçada e que não tem resultado, e esse é o pior tipo de pessoa que a gente pode ser, porque é horrível para nossa autoestima, justamente porque a gente está se esforçando muito em fazer coisas que não são as mais inteligentes, que não deixam a gente à frente da outra pessoa, entendeu? Então, não seja essa pessoa, seja a pessoa que economiza energia de forma inteligente, mas também, gente, não é vagabundear agora, tá bom? A gente precisa manter ritmo para fazer prova. Então é legal a gente manter ali, por exemplo, umas 60 questões por dia, até 90 questões por dia eu acho legal. Ter dia que você bate 100, um dia que você faz um pouco menos. Realmente é importante, porque no dia da prova você vai fazer 90 questões. Então é legal você ter uma média de questões por dia em que o seu corpo não se cansa muito, tá bom? Então essa é a segunda coisa que vai te colocar muito à frente da sua concorrência. Saber usar a sua energia e ter clareza no propósito de tudo que você tem feito nessa reta final. Como é que aquilo vai se converter em acertos para você no dia da prova. E a última coisa que é extremamente positiva para nossa ansiedade e para nossa mental mesmo, para nossa saúde mental de hoje até a prova, é a gente tentar trazer o máximo de previsibilidade pra gente pro dia da prova. Então, por exemplo, decidir já o que você vai comer no dia da prova, quais são as canetas que você vai usar e principalmente a sua estratégia de prova. Você tem que saber o que você vai fazer do momento que você abrir o caderno até o momento que você fechar o caderno. Porque senão a gente fica esse tempo inteiro conjecturando e criando possibilidades. E na minha cabeça, no meu ano de aprovado era, se a prova for muito difícil, eu vou fazer desse jeito. Se a prova for muito fácil, eu vou fazer desse mesmo jeito. E foi dito e feito. A prova em que eu passei, que foi o Enem 2022, que eu tirei 816 de média, foi a prova do Enem mais difícil da história. E eu fui super bem, porque eu mantive a minha estratégia. Isso chama disciplina estratégica. A disciplina estratégica vai te levar para lugares em que a sua concorrência não chega, porque as pessoas elas não sabem o que é ter isso. E eu desenvolvi muito isso sendo atleta, porque eu fui atleta uma grande parte da minha vida. E eu fui uma péssima atleta, mas eu aprendi a ser uma boa pessoa com os meus erros de atleta. E uma coisa que eu descobri e que eu me atenho muito até hoje é a disciplina estratégica. É você decidir a estratégia que você vai fazer de forma inteligente, claro. Eu vou trazer para vocês um vídeo de estratégia de prova que vocês têm que treinar
treinar antes da prova, mas para você chegar no dia da prova e não se surpreender. Você vai abrir e vai fechar o caderno tendo aquilo tudo de forma muito previsível. E também, por exemplo, o dia da prova, você não sair tomando decisões em um estado mental onde você tá ansioso. Gente, você tem que decidir agora o que você vai fazer, porque agora a sua cabeça tá mais limpa, você tá menos ansioso, você não tá dentro da situação. Eu não sei se você já percebeu que muitas vezes quando a gente visualiza a situação de uma pessoa de forma externa, a gente consegue tomar decisões melhores do que a própria pessoa, justamente porque a gente não tá contaminado pela situação. Então aproveite para trazer essa previsibilidade para sua prova, para decidir o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai levar, que horas você vai sair de casa, qual a estratégia de prova que você vai usar agora, porque senão lá a chance de você tomar uma decisão extremamente burra e que vai te atrapalhar e você só vai perceber depois fica muito mais alta. E se atenha a essa decisão no dia da prova. Tenha disciplina estratégica. E a dica bônus que eu vim trazer para você é que realmente nessa reta final, como tem muita informação, é muito importante que a gente tenha uma fonte confiável de informação que está comprometido com o nosso bem-estar. E realmente eu decidi nessa reta final desempenhar, tirar um pouco do meu tempo que eu ia usar para mim, para estudar para as minhas provas. Inclusive eu tô aqui com coisa de estudo para minha prova da faculdade da semana que vem, para realmente estar um pouco mais próximo de vocês, porque eu senti vocês muito ansiosos nessa reta final. E eu realmente me proponho a ser esse guia, esse porto seguro que eu vejo que vocês precisam para buscar informações confiáveis. Então muitas vezes eu respondo meu direct, pessoas me perguntando o que fazer no dia da prova, como é que tem que ser. Então eu resolvi criar um desafio de reta final, que eu chamei de Plano Perfeito, que é um nome extremamente óbvio também, porque eu quero fazer o melhor plano possível para vocês até o dia da prova, em que eu tô produzindo conteúdos, mandando materiais, mandando mensagens, e cada vez, quanto mais perto da prova, mais próximo eu vou ficar de vocês, para realmente segurar a barra emocionalmente de vocês e vocês confiarem na estratégia que vocês estão, para vocês não ficarem olhando pro lado e querendo mudar de estratégia a todo tempo, porque todas as estratégias do mundo parecem melhor do que a sua. Então, eu, uma pessoa externa à situação, que já estive no seu lugar, então que eu tenho uma empatia imensa pelos vestibulandos, vou decidir o que é o melhor a ser feito de acordo com a situação de vocês. Então, no link da descrição aqui tem a inscrição gratuita para esse desafio que eu resolvi fazer de todo o meu coração mesmo para ajudar vocês, que eu realmente fiz um planejamento legal e que esse vídeo também faz parte do que eu quero entregar para vocês no desafio. Então eu te espero lá nos grupos e nos próximos vídeos, e também eu conto com o seu like para me manter motivada a trazer conteúdo aqui para vocês, tá bom? Sejam melhores do que a concorrência de vocês, coloquem essas coisas em prática, porque eu quero ver de verdade vocês saindo na frente. Vocês não sabem o tanto que ver mensagem de aprovação de vocês me traz alegria. Por isso que eu resolvi trazer um vídeo tão bom desses pra vocês agora, que eu sei que vai fazer diferença se você aplicar, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Vou trazer minha estratégia de prova aqui pra vocês poderem treinar antes da prova. E tchau, tchau. Um beijinho pra vocês.